Saúdo a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para sempre. Meus irmãos, nós estamos trabalhando uma série de mensagens chamada Advento de Isaías. Nós estamos nos preparando para o Natal, né? E o Advento de Isaías é uma série que nos fala sobre a profecia do nascimento do nosso Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo. Nosso texto de hoje está em Isaías, capítulo 9, de 1 a 7. Eu lerei na versão João Ferreira de Almeida, mas vocês podem acompanhar em suas Bíblias, ou mesmo aqui no telão eu vou passar aqui para vocês. Então podem abrir a Bíblia e eu aproveito para saudar os visitantes e também aqueles que estão nos assistindo pelas redes sociais. Sejam muito bem-vindos. Que Deus nos abençoe. Enquanto vocês abrem aí, eu vou falar aqui um pouco sobre Isaías, né? Isaías, ele é considerado o Shakespeare dos profetas. Ele tem sido frequentemente chamado de o profeta evangélico, em função de suas incrivelmente claras e detalhadas profecias messiânicas. O que destaca na profecia de Isaías é que ele é rico em conceitos acerca de Deus eterno. Para o profeta, Deus ele se eleva acima de todas as coisas. Nós sabemos também que é assim, né? Ele é o Senhor dos exércitos, o alto e sublime que habita a eternidade, o poderoso de Israel, o Criador de todas as coisas e o eterno que fez todas as coisas. Deus dirige todas as coisas, nós sabemos disso, e não há ninguém como Ele. Deus é todo poderoso, nós sabemos disso. Isso é o que Isaías fala no seu texto. Nesse texto que nós vamos estudar hoje, temos uma das mais famosas passagens de Isaías, que nos apresenta o núcleo do ensino de Isaías sobre o Messias, que atribui a esse rei vindouro características de... só um instante que tecnologia às vezes atrapalha. Características sobre-humanas. Nós iremos ver que ele é um menino nascido de uma virgem, como diz o capítulo 7, e o domínio está sobre seus ombros em dignidade real. E ele tem um nome quádruplo que ele leva como maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz, que é o tema da nossa mensagem dessa noite. Está todo mundo aqui comigo? Então, vamos ler com reverência o texto do Senhor. Isaías 9, de 1 a 7. O texto diz assim: Mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado esse povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebrastes o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhe feria os ombros e o cetro de seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimados, servirão de pasto ao fogo, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre.
O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Senhor, nosso Deus, eis aqui a Tua palavra, Pai, eis aqui o Teu povo, Senhor Deus. Te pedimos, em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo haja no meio de nós, nos dê sabedoria, nos dê entendimento. Senhor, nos dê saúde, nos aponte o caminho que devemos seguir. Pedimos, Senhor Deus, em nome de Jesus, que o Senhor esteja sempre conosco. Nos livre do dia mal, Pai. Nos livre dos nossos pecados, é o que te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos diante de um dos textos mais conhecidos e mais importantes do Antigo Testamento. Importante, pois a profecia fundamental, essa profecia de Isaías, é uma profecia fundamental para o cristianismo. Essa profecia aponta para o nascimento daquele que mudaria toda a história da humanidade. Esse texto que nós vamos estudar, ele faz parte da primeira parte do livro de Isaías, que vai do capítulo 1 até o capítulo 39. Essas profecias, elas foram feitas antes do exílio da Babilônia. Bom, então, vamos contextualizar até onde está Isaías falando aqui, né? E a Adriana me contou, que é do tempo dela, que quando antigamente tinha um programa chamado Rá-Tim-Bum, que dizia assim: senta que lá vem a história. É do tempo dela, não é do meu não me lembro disso, ela que estava me contando. Então vamos contextualizar contando um pouco da história de Israel, né, do tempo passado, para a gente poder chegar até onde está Isaías. Bom, houve um período que nós chamamos de monarquia unida. O que era a monarquia unida? Era o tempo em que Israel só tinha um rei. Então começou nós sabemos que começou com Saul, depois passou para Salomão, depois passou para Davi, depois passou para Salomão. E nessa época só tinha um rei em Israel. E todas as tribos, as 12 tribos de Israel, elas eram governadas por esse rei. Então, depois da morte de Salomão, o reino foi dividido em dois. A gente vê isso em 1 Reis, capítulo 12. Então, ficou o reino do norte, com 10 tribos, e o reino do sul, com 2 tribos. Daqui a pouco eu vou mostrar um mapa para vocês, que fica mais fácil da gente entender isso. Bom, o reino do norte sofreu vários problemas de governo, pois eles não haviam um governo único. Eles viviam guerreando entre eles para ter um governo, mas eles não conseguiam fazer isso. Mas o reino do sul, eles eram governados pelos descendentes de Davi. Então nós tivemos Davi, Roboão, Abias, Asa, Josafá, Jorão, Uzias, Jotão e Acais. Esse Acais é o período que nós estamos falando. Então, esse rei era o rei na época que Isaías profetizou. Bom, Isaías nasceu em torno de 760 a.C. Há algumas alguns estudiosos que acreditam que foi mais ou menos 770. Mas isso não vai fazer muita diferença aqui para o nosso estudo dessa noite. E Isaías, ele era nativo de Jerusalém, do reino do sul. Pelo que tudo indica, ele pertencia a uma família de Acais, porque tinha tanto bom acesso com o rei, tanto quanto o sumo sacerdote. O seu chamado, ele dá-se aproximadamente 740 a.C. E nessa época, quem era o rei, nós já sabemos, era Acais. Acais, ele não era bem crente. Se a gente for estudar um pouco a história dele, Acais, ele tinha apostatado da fé. Acais, ele tinha associado vários cultos pagãos aos seus cultos, suas práticas normais de vida. Ele queimou o próprio filho em sacrifício. Ele não era boa peça. Ele fez alianças com seus inimigos, mandou construir um templo pagão dentro do templo de Israel, e ele recusou várias orientações de Deus. Assim, tanto o rei daquela época, quanto o povo daquela época, que era o povo do sul, eles não eram muito próximos a Deus, né? A gente pode ver isso em Isaías de 1 a 4 e Isaías 5. Bom, nessa época, Acais estava sofrendo uma pressão de guerra de 2 reis. O rei Zerim, Rezim, que era o rei da Síria, e o rei Peca, que ele era o rei, dessa época, do rei de Israel, do reino do norte.
Nós podemos ver isso em Isaías 7, de 1 a 2, e 2 Reis 16, de 5 a 9. Mas por que estava acontecendo isso? Ele estava sofrendo esse problema de guerra. Porque Acais não quis se unir a esses dois reis contra o Império Assírio, que era, naquela época, um poderoso, violento e tirano império. Esse período foi conhecido, essa guerra foi conhecida como Sírio-Efraimita. Nós podemos ver isso em 2 Reis 16, de 5 a 9, e 2 Crônicas 28, de 5 a 8. Bom, e é aqui que o nosso texto está inserido. É aqui, nesse momento de guerra, que a gente lê esse texto e a gente entende que Isaías profetiza para Acais, né? Isaías ele tinha aproximadamente 30 anos nessa época e Acais era bem mais jovem, ele devia ter uns 20 anos. E ele recebe essa profecia de Deus, informando que ele não seria derrotado pelo rei da Síria e pelo rei de Efraim. Esse, meus irmãos, era o plano de fundo dessa situação toda em que esse texto está inserido. E só para melhor entendimento, eu estruturei aqui o sermão em 4 pontos, para a gente poder entender melhor toda essa situação. Então, o primeiro ponto é a profecia de livramento, profecia no ponto 2 de restauração, ponto 3 será a profecia de paz, e o ponto 4, total ausência de motivo de guerra. Profecia de quem traria todas essas bênçãos. Para aqueles que gostam de aprofundar a exegese, né, meus irmãos aí que estudam teologia, que eu sei que vocês gostam dessas informações, essa perícope que vai do verso 1 ao verso 7, ele tem gênero literário de poesia hebraica, e tem o clímax, que é no verso 6. E, por curiosidade, o tempo desses verbos, eles estão em tempo perfeito hebraico. Mesmo Isaías fazendo profecias, a gente vai perceber que Isaías, ele fala de eventos como se eles já tivessem ocorrido, pois a sua consciência profética, nesses eventos de esperança, na sua mente, que já foi dado por Deus, essas profecias já tinham acontecido. Está todo mundo comigo aí? Está todo mundo tranquilo? Está entendido? Beleza. Então vamos começar com o primeiro ponto, que é a profecia de livramento. Esse primeiro verso aqui, meus irmãos, para mim, ele é considerado como um resumo de todo esse texto que nós lemos. Eu vou explicar melhor. E aí vocês vão também entender que realmente é assim. A primeira parte do texto diz assim: mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Qual era a terra que estava aflita? Pelo que a gente já começou a estudar aqui, que a gente começou a ver, a terra que estava aflita era o Reino do Sul. E por que eles estavam aflitos? Por causa da guerra. Essa guerra que era a guerra de Sírio-Efraimita. Era Ciro por causa do rei da Síria e Efraimita por causa do reino do norte. Israel também tinha esse nome de Efraim. Por isso, Sírio-Efraimita. Tanto o rei Acais quanto todo o reino do sul, eles estavam preocupados com essa guerra. Porque, como nós falamos, o reino do norte tinha 10 tribos, o reino do sul, só 2 tribos. Então, o poderio militar do reino do norte era bem superior ao reino do sul. Eles estavam preocupados, eu também ficaria. Normal. Também nós vimos que o rei Acais, tanto ele quanto o seu reino, eles estavam bem afastados de Deus. E aí faz muito sentido esse texto dizer que havia obscuridade. Mas aí, meus irmãos, o plano de Deus não é trevas no final. Isaías, ele toca uma nota de esperança ao voltar os olhos para o futuro e diz que a terra não continuará essa obscuridade. Haverá uma mudança. Nós conseguimos entender isso, não é? Então ele diz, o texto é bem claro, ó, mas para a terra que estava aflita, essa terra que estava aflita, não continuará a obscuridade, haverá uma mudança. Vamos continuar. A parte B do verso diz assim: Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos, até aí, nós conseguimos perceber que tem 2 momentos aí, nos primeiros tempos e nos últimos tempos, correto? O que seriam esses primeiros tempos?
O primeiro tempo aqui, nós conseguimos enxergar que é os tempos que estão próximos, os primeiros tempos, aquilo que está próximo a acontecer. Então, nos primeiros tempos, pelo ponto de vista de Isaías, era o que a profecia estava dizendo a respeito da guerra. Então, vemos aqui a profecia referente ao Reino do Norte, e aí ele diz assim, que o Reino do Norte se tornou desprezível e foi humilhada. A terra de Naftali, que fica logo na costa ocidental do Mar da Galileia, ela se estende, deixa eu mostrar aqui no mapa, não sei se vai dar para vocês verem. Aqui eu tenho o Reino do Norte, olha só o tamanho, e ali o Reino do Sul. Aqui no meio eu tenho as 12 tribos de Israel, não sei se vai dar muito bem para vocês verem, mas depois vocês dão uma pesquisada. E aqui eu tenho um resumo melhor de imagem, né? Assim, do Reino do Norte e o Reino do Sul. E aí aqui ele diz o seguinte, que a terra de Naftali fica ao longo da costa ocidental do Mar da Galileia. Ali, ó, Naftali, tem aquelas setinhas vermelhas ali, eu não sei se vai dar para ver. E se estende, né, em direção ao norte, e Zebulon fica a oeste, e a sudoeste de Naftali. E na metade do caminho entre o Mar da Galileia e o Mar Mediterrâneo. E, de fato, meus irmãos, aconteceu uma coisa interessante. Essas duas cidades aí, elas caíram no governo da Síria, elas foram invadidas pelo governo da Síria. O povo foi deportado, as suas terras foram invadidas, e Gileade, que está ali próxima, também tornou-se uma das 3 províncias da Síria, junto com elas duas. Então, isso aconteceu logo em seguida que Isaías estava profetizando. E nos últimos, tornará glorioso o caminho do mar. Isaías aponta aqui que, embora Zebulon e Naftali fossem humilhados e devastados pelo invasor, em tempo de glória, um tempo de glória estaria reservado para o futuro, excedendo qualquer coisa que Israel havia conhecido. E o caminho do mar, o que seria esse caminho do mar? O caminho do mar, meus irmãos, é uma rota de caravana bem antiga, que ia desde Damasco, dá para ver ali naquele mapa lá, que é ali do Reino do Norte, descendo ali até o Reino do Sul. Esse era o caminho que ele fala que vai até o Rio Jordão, né? Então, essa daí é o caminho do mar. E aí ele fala de Galileia dos gentios. O que seria essa Galileia dos gentios? Originalmente, tinha um distrito chamado Distrito Montanhoso de Naftali. A Galileia, ela era habitada por raças mistas, que eles chamavam de raças mistas. Por que raças mistas? Porque tinha tanto judeus quanto gentios ali. Então, os cananeus, eles continuavam a dominar a Galileia por muitos anos, e aí eles chamavam aquela época, aquela área ali, de Galileia dos gentios. A gente pode ver isso em Mateus 4,15 e também Isaías 9,1. Meus irmãos, só para lembrar uma coisa, nós sabemos que Jesus nasceu em Belém, certo? Todo mundo estão aí? Jesus nasceu em Belém, mas ele era de Nazaré, tanto que o nome dele era Jesus de Nazaré. E Nazaré, ele ficava na Galileia, onde ele passou a maior parte do seu ministério, certo? Todo mundo lembra disso, né? E aí, então, o que esse texto quer dizer para a gente? Depois de tudo isso que eu falei aqui, que parece um pouco confuso, mas dá para a gente entender devagar. Ele está dizendo que 2 coisas, uma para o rei Acais e uma para nós. Para o rei Acais, ele diz assim: olha, rei Acais, apesar de todo esse pecado, apesar de todo esse problema que você está tendo aí, apesar do povo que está mergulhado também nesses pecados, nessa vida horrível que vocês estão levando, Deus virá, pois Deus não vai permitir que continue esse pecado acontecendo. Não vai deixar de acontecer a punição, Deus vai vir e vai punir. Vocês vão sentir isso, porém, meus irmãos, vocês sairão vitoriosos dessa guerra. E para nós, o que será que Isaías está profetizando?
A mesma coisa. Ele está dizendo assim, olha, apesar de todo o pecado que nós vivemos até hoje, apesar de tudo isso, o juízo de Deus virá. Pois Deus não vai permitir a continuação do pecado sem punição. Mas aquele que virá da Galileia, o Cristo, este se tornará glorioso e trará livramento desde o caminho do mar, além do Jordão, ou seja, de Israel, a todas as nações do mundo até hoje. Louvado seja o Senhor Jesus por isso, meus irmãos. E aí nós vemos aqui no ponto 2, a profecia de restauração. A graça de Deus, ela interrompe esse duro juízo e manifesta a restauração em seu lugar. Veja o que diz o verso 2. Diz assim, o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Nós temos aqui no verso 2, a restauração moral desse povo. A restauração moral de um povo que andava em idolatria. Vocês lembrem que... Oi? Obrigado. Agora sim. Vocês lembram que eu falei que tanto Acais quanto o povo vivia na obscuridade, viviam no pecado? Pois é. Aqui o verbo andava, ele quer dizer que levava a vida. Ou seja, o povo levava a vida completamente afastado de Deus. Vemos aqui quando ele fala de trevas e quando ele fala também de viviam na sombra da morte. Talvez essa referência de viviam na sombra da morte quer dizer que também faltava comunhão com Deus. Eles viviam tão afastados de Deus, tão longe de Deus, que eles viviam à sombra da morte. Meus irmãos, esse povo viu grande luz e resplandeceu a luz. Novamente, os verbos indicam uma ação que já havia acontecido, como eu já expliquei. E Isaías aponta novamente para a luz do mundo. E quem é a luz do mundo? Cristo. Isaías já apontava para Cristo aqui, que viria e acabaria definitivamente com o reino das trevas. Acabaria com a imoralidade, acabaria com a idolatria, acabaria com o pecado. Esse tempo terá um fim, meus irmãos. Será um fim definitivo, nós cremos nisso. Primeiro, brilhando na Galileia, para o povo que vê a luz. Para o povo que vê a luz, é o início de tudo. Vem da Galileia. E depois, para todo o mundo. Para todos aqueles que vivem à sombra da morte. Todos aqueles que vivem no pecado. Todos aqueles, incluem nós, meus irmãos. Nós veremos o resplandecer de Deus quando Jesus voltar. E Ele resplandecerá a nossa salvação. Louvado seja o nosso Senhor. Novamente, nós podemos interpretar a profecia de Isaías tanto para o momento do rei Acais, quanto para o futuro que aguardamos. Para o reinado de Acais, seria a vitória sobre a guerra sírio-efraimita. Para nós, o retorno de Cristo. Continuando. E então, longe das trevas, o povo terá uma outra restauração. A alegria voltaria para o povo. Nós vemos isso no verso 3, que diz assim: Tens multiplicado esse povo, a alegria lhe aumentaste, alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. O povo, meus irmãos, quando Jesus voltar, eles terão essa alegria que esse povo entendia muito bem. Eles entendiam muito bem a linguagem da natureza, que é expressa aqui, e também a linguagem da guerra. A linguagem da natureza está bem claro, que todas as vezes que eles repartiam as colheitas, que eles colhiam, eles chamavam as famílias que estavam ao redor e faziam aquela festa por causa da colheita. Então, isso era uma alegria que eles tinham. E também não tem alegria maior na guerra do que os guerreiros distribuírem os despojos. Então, aqui, esse texto aqui de Isaías está mostrando uma alegria para aquela época de pessoas que eles conseguiam entender o que era alegria. Para nós, meus irmãos, a gente entende a alegria quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar, a gente vai entender que tudo isso que a gente vive aqui, toda essa parte do pecado, toda essa miséria vai acabar. A gente entende um pouco diferente, mas aqui fica muito claro
para o tempo de Isaías. E aí nós vamos para o ponto 3, que fala sobre a profecia da paz. Vemos que em tempo de guerra Deus promete livrar o seu povo das trevas e restaurar a paz. E nós dividimos aqui em dois pontos: libertação dos opressores e total ausência de motivo de guerra. O item 3.1, libertação dos opressores, nós vemos aqui no ponto 4. A gente vê isso tanto no ponto 4, no verso 4, quanto no verso 5. O verso 4 diz assim: porque tu quebrastes o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Nós temos aqui duas referências. Nós temos a referência aqui de opressão. Quando fala aqui de escravidão, o povo de Israel só lembrava da tirania e da servidão do tempo do Egito. Então eles entendem muito bem o que é jugo, o que é vara, o que é cetro, o que é apanhar. Eles entendem muito bem o que é isso. Então, quando Isaías fala aqui que quebrar o jugo que era pesado, imediatamente eles pensam no Egito, como era difícil aquela situação. E aqui vai ser quebrado esse jugo. E aqui a outra referência que ele fala aqui, meus irmãos, é em referência aos midianitas. O que é isso aqui? A gente vê isso em Juízes 7, de 1 a 23, e 8 e 7, que é referência a Gideão, que com 300 homens apenas, eles vencem uma quantidade muito grande de outros soldados. Então, o que nós podemos aprender aqui? O que nós podemos dizer aqui? Nós temos duas coisas. Primeiro, uma profecia para Acais dizendo assim: olha, Acais, apesar desse povo ser tão grande, apesar do exército deles ser bem maiores, lembre dos midianitas, lembre que Gideão já venceu uma batalha muito maior do que essa, e tinha poucos homens, e venceu uma batalha bem maior. Então, o que eu quero dizer para ti aqui? Você não será derrotado. E para o nosso tempo, meus irmãos, o que a gente pode aprender daqui? Com a volta do Messias, nós também teremos grande libertação. Nunca mais nós estaremos debaixo de opressão. Nunca mais nós estaremos debaixo do mal. Nunca mais nós estaremos debaixo do pecado. Nós viveremos livremente, eternamente. Glória a Deus, meus irmãos. E a total ausência do motivo da guerra? Aqui no verso 5 diz assim: porque toda a bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda a veste revolvida em sangue serão queimadas e servirão de pasto ao fogo. O texto aqui é bem claro, informando que Isaías está profetizando que haverá um tempo de paz. Nós podemos ver isso aqui, em que não haverá mais um tempo em que usar botas e usar veste de batalha será necessário, tudo será passado. E essas vestes de guerra e essas botas serão queimadas. E é o que traz à nossa memória quando nós falamos que as coisas serão queimadas? Elas serão queimadas até o pó. E o pó, o vento vai levar. Eu consigo entender aqui, meus irmãos, que nesse tempo, tudo será pisado, tudo será queimado, tudo será esquecido e nunca mais nós lembraremos do tempo do pecado. Quando Jesus voltar, nós estaremos livres, completamente livres disso e nem lembraremos mais dessa época. Glória a Deus, meus irmãos. E aí nós entramos então no ponto mais alto do nosso texto, que é o verso 6 e o verso 7, daquilo que nós estamos lendo, que trata em quem vai realizar essas promessas de livramento, quem que vai fazer isso. Então, o nosso ponto 4 diz o seguinte, no verso 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. O verso 6, meus irmãos, ele começa com a palavra por quê. Por que essas coisas deveriam acontecer? Porque esse menino seria o agente de Deus. Porque esse menino ele vai realizar todas essas promessas. É ele que nós esperamos. É ele que vai nos livrar de tudo isso, meus irmãos. Tanto para o tempo de Acais, que deveria crer em Deus naquela época, crer que haveria uma salvação, como nós que devemos crer no nosso Salvador, que ainda virá.
O verso 6, meus irmãos, ele revela a identidade dessa criança. Primeiro, ele deveria ser humano. O texto diz, porque um menino nos nasceu. Então, ele deveria ser humano. Depois, ele deveria ser um governador, pois o governo estava sobre os seus ombros. E deveria ser Deus. Nós vamos entender melhor por que ele deveria ser Deus, com 4 qualidades que Isaías aponta aqui. Primeiro, ele diz que esse governador eterno, ele vai ser um maravilhoso conselheiro. Volta. Como é que volta? Volta aí, Robert, para mim, por favor. Maravilhoso conselheiro. Ah, já está, né? Não estou enxergando aqui direito. Mas maravilhoso conselheiro. Por que ele seria maravilhoso conselheiro? Perfeitamente glorioso e sábio. Quem é o conselheiro que não é sábio? Jesus Cristo, meus irmãos. Ele é sábio. Não haverá outro a não ser Jesus mais sábio de todos os tempos. Nós lemos na Bíblia que Salomão foi considerado o homem mais sábio do mundo. E o texto diz que não haveria outro humano, ele não diz humano, mas a gente interpreta assim, como Salomão. Mas Jesus, ele sendo Deus, ele é muito mais sábio que Salomão. E esse atributo que nós enxergamos em Jesus, ele é um atributo de Deus que é onisciente, ou seja, é o Deus que sabe todas as coisas. Por isso que ele é maravilhoso conselheiro. Ele seria o Deus forte. Essa criança, ela estava destinada a ser Deus. Não um Deus com D minúsculo. Naquela época tinham deuses, né? Com Deus minúsculo. Mas um Deus e Deus forte. Um Deus todo-poderoso. Um Deus guerreiro e divino. Esse menino, ele tinha um atributo de Deus que é onipotência. Deus todo-poderoso. Pai da eternidade, um Deus eterno que vive para sempre. O atributo temporal aqui é eternidade. E o atributo espacial é onipresença. Falar que é pai, nós já aprendemos um pouco de hebraico, falar que é pai quer dizer que toda a fonte daquela coisa designada é o seu atributo. Então ele é pai da eternidade, ou seja, ele é eterno, desde sempre. Se Jesus Cristo é assim, então ele também é Deus, é uma outra característica de Deus. E príncipe da paz. Príncipe da paz, o mediador eterno, o Filho de Deus Altíssimo. Esse nome indica um governo bem-sucedido, com prosperidade abençoada e verdadeira. Encontramos aqui, meus irmãos, 4 atributos. Esse último atributo é um atributo de Deus ilimitado em generosidade criativa. Atributos em uma criança, atributos de Deus. Então Isaías está dizendo, essa criança que vai ser humana, que vai ter um governo todo-poderoso, ele também será Deus. Nós cremos assim. Isaías já profetizava sobre isso. E aí nós vemos no verso 7, uma conclusão sobre isso que nós estamos falando, uma continuidade e um paralelismo, que ele fala o seguinte: para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim, sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso acontecer. Veja que Isaías, ele pontua que o seu reinado se estenderá e ocupará progressivamente todo esse espaço até ele governar sobre todos. Sob seu governo haverá uma justiça estável e ordenada. Isaías também ele pontua aqui 4 descrições sobre o governo desse menino, que eles estão linkadas às suas qualidades. Então vamos fazer esse link aqui. A duração do seu governo, diz que a duração do governo será sem fim, desde agora e para sempre. Nós podemos linkar isso com o Pai da eternidade. Quanto ao domínio, sobre o domínio de Davi sobre o seu reino, ele vem da linhagem de Davi para estabelecer o seu trono real, uma referência sobre a sua autoridade e sobre o seu reinado. Nós podemos fazer um link aqui de maravilhoso conselheiro. Quanto ao caráter, para estabelecer e firmar mediante o juízo e a justiça, esse menino que deveria vir
livraria o povo desse tempo de obscuridade, injustiça, violência e pecado. Nada que ele não aprove será permitido em seu reino. Nada que ele não queira será permitido em seu reino. Será um governo de paz e de perfeição para o seu povo. Ele é o príncipe da paz. Quanto à certeza, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Ninguém poderá impedir, meus irmãos, o cumprimento dessas promessas. Ninguém, pois são amparadas pela fidelidade do nosso Deus forte. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos caminhar para a conclusão, meus irmãos. E nesse período de Natal, nós vimos tantas pessoas preocupadas com a ceia do Natal, com as luzes da cidade. Nós vemos tantas pessoas preocupadas com Papai Noéis e presentes e renas, né? Mas nós precisamos entender que aquele que é a nossa garantia de vida eterna vive e virá para nos resgatar desse mundo. Precisamos continuar louvando e crendo no nosso Salvador, o nosso Senhor, esse que já nasceu. Não existe caminho de trevas, como nós vimos, não existe caminho de trevas que Deus não possa dissipar. Deus promete salvação para o seu povo, independente se para nós é impossível alguma saída. Mesmo que haja poderosos exércitos, poderosos problemas nos assolando, poderosos pecados que a gente acha que esses pecados nós convivemos e nunca vamos nos livrar deles. Meus irmãos, Deus é poderoso para nos perdoar. Deus é poderoso para nos livrar de todas essas situações. Deus está acima de todas essas coisas. Deus enviou o seu Filho para que tivéssemos esperança, para que houvesse um caminho a ser seguido. Um caminho a ser seguido para a salvação. Pois mesmo que estejamos perdidos, sem saber para onde ir, mesmo que a gente esteja atolado na mentira, mesmo que a gente esteja atolado no pecado, mesmo que a gente esteja atolado nas drogas, mesmo que a gente esteja mortos nos nossos delitos, meus irmãos, Deus é capaz de nos resgatar. Deus nos mandou aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Jesus, meus irmãos. Ele é capaz de nos livrar de todos esses problemas, basta a gente acreditar nele. Se você depositar sua fé em Cristo, com certeza você será liberto das trevas. As trevas que te perseguem, as trevas que nos perseguem. O pecado que nos separa de Deus, que nos traz essa condenação, meus irmãos. Jesus Cristo é aquele que foi encarregado de nos livrar de tudo isso. Jesus Cristo foi encarregado de nos livrar da condenação que nós vivemos. Cristo veio ao mundo com a missão de nos reconciliar permanentemente com Cristo, com Deus. Meus irmãos, e assim como houve a promessa que Deus nasceria, e Ele nasceu, assim como tinha a promessa que Ele morreria, e Ele morreu por nossos pecados, assim como tinha a promessa que Ele ressuscitaria, e Ele ressuscitou. Cremos, meus irmãos, na promessa que Jesus vai voltar. E Ele vai voltar para nos levar para viver eternamente ao seu lado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória ao seu nome. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, pois Tu és o nosso Salvador. Nós cremos nas Tuas promessas, Senhor Deus. Nós sabemos que as promessas que estão aqui em Isaías, elas se cumpriram na mente dele desde aquela época. E temos certeza que nós veremos, de alguma maneira, elas se cumprir em nossas vidas. Nós te louvamos, Senhor, porque Tu és o nosso Salvador. Cremos em Ti, Pai, cremos na Tua palavra. Te pedimos, Senhor Deus, que todo esse engano do Natal que a mídia mostra, Senhor Deus, isso não venha nos afligir, não venha nos mudar, não venha a transformar nossa mente numa mente consumista. Mas cremos, Senhor Deus, que o Natal, que é o Teu nascimento, referente ao nascimento de Jesus Cristo, aquele que nasceu, morreu para nos livrar do pecado, mas ressuscitou para a glória de Deus. Nós cremos, Senhor, que Jesus virá para nos salvar e nós viveremos eternamente junto dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo,
Por tudo te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.